Abra no livro de Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 19, e diz assim, Gálatas 5,19: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, o tema dessa noite é emoções da alma. Eu quero falar um pouquinho de emoção, como é importante nós tratarmos esse assunto e como muitas vezes nós não conhecemos esse assunto, como que nós não analisamos e nós não examinamos como que é consideradas as emoções aos olhos de Deus, como é que Deus ele trata essa questão de emoção. O que de fato, por que existe a emoção no homem? Porque nós somos seres sentimentais, nós somos seres movidos por emoções. As emoções que são coisas importantes na vida, né? Geralmente os momentos que nós mais lembramos na vida são os momentos mais emotivos. O que você talvez tenha mais lembrança na sua memória são aqueles momentos que foram mais repletos de emoções. A emoção ela tem esse poder daquele nascimento do filho, o dia do casamento, o dia que aconteceu uma coisa muito boa ou até muito ruim. São aqueles momentos que mais marcam na nossa mente. A gente lembra como se fosse agora. Se você fechar o olho num momento maravilhoso, você praticamente fica feliz. Se você traz um momento triste na sua mente, você lembra de algo triste, você lembra como se fosse aquele momento ali, você acaba até chorando. Tão poderosa é a emoção e ela cola, porque a emoção ela tem esse poder de colar, de mover e nos mexer internamente. E por isso o que mais marca, o que nós mais lembramos, são os momentos que foram mais repletos de emoções, porque a emoção ela tem essa capacidade, Márcio, de colar. Por isso grandes palestrantes, grandes eventos, muitas vezes eles sempre têm um momento de emoção, porque a emoção é que ela vai fazer mudar aquilo ali, aquele ensino. E é justamente a palavra emoção, ela deriva do latim da palavra emovere. Emoção ela vem do significado latino emovere, que significa mover de dentro para fora. E isso, mais do que a palavra emoção, esse significado de mover de dentro para fora, ele reflete muito mais o cuidado de como nós devemos analisar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque as emoções, elas são justamente esse combustível poderoso de gerar resultados das ações das nossas vidas. As ações das nossas vidas, elas são geradas, a própria emoção, ela já é um resultado de ações que vão definir o que é ou não a nossa vida. Porque se você pegar como que o livro ele se inicia tratando esse assunto de emoções, e Paulo ele vai falar sobre algumas emoções, e nós vamos entender que não é tão necessariamente só uma emoção assim, esse tipo de sentimento, mas ele, antes de ele falar de sentimentos, né, de frutos do Espírito, que é como ele define o que é sentimento, são frutos do Espírito, ele fala desse sentimento de amor, esse sentimento de paz, esse sentimento de alegria,
De onde vem isso? De onde deriva isso? Mas antes, Márcio, ele está tratando o que o livro está nos querendo fazer com que nós examinamos, o que ele trouxe para a igreja de Éfeso, à tona esse assunto. E ele encoraja essa igreja dizendo: olha, irmãos, vocês têm dois tipos de lutas para vocês tratarem, para vocês trabalhem. Há uma luta, é a luta na carne. É a luta de você entender que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito ele vai gerar um resultado, e a carne vai gerar outro resultado. E quando ele fala do resultado da carne, Sassá, ele fala de obras. Ele fala, no versículo 19, ora, as obras da carne. Ou seja, quando ele trata o assunto carne, ele trata como um significado de obras. Ele trata como um assunto sobre ações práticas e ativas que o ser humano, através da carne, pode exercer, pode praticar. Ou seja, são obras, são atos ativos, são atos concretos que o ser humano pode fazer através da sua carne, através das suas ações. E você vê o que ele elenca de atos sobre isso, sobre como obras da carne, deixa bem claro isso que ele está querendo dizer. Quando ele não está falando de sentimentos, ele não está falando de emoções, ele está falando da carne, ele já vai nas obras. Ele fala sobre obras, como você vê prostituição, por exemplo. O ato de se prostituir, o ato é uma ação, é um fato que você faz com o corpo. Aí ele vem colocando com raras exceções, mas outros fatos como idolatria, é um ato de você idolatrar, feitiçaria, você faz algo, você cria um ato, você cria um fato de feitiçaria, você cria inimizades, você através de fatos concretos, você vai criando essa obra de inimizades, facções, é um movimento de você criar grupos contra algo, você cria grupos para faccionar, para você dividir, para você fracionar, ou seja, são ações, invejas, bebedices, ato, é o ato, glutonarias, comer exageradamente, e coisas semelhantes a esta, do quais eu vos declaro. Você percebe? Quando ele fala atos, ou seja, quando ele fala de obras da carne, são fatos concretos. Agora, quando ele fala de frutos do Espírito, ele vem mais com algo mais abstrato. Ele começa a falar de paz, ele começa a falar de amor, ele começa a falar de outros sentimentos, de alegria, que são mais na esfera abstrata, porém ele declara como fruto também. Embora é um sentimento, ele declara que isso é poderoso, e isso já é um resultado. Então, o resultado das nossas ações, eles não estão resumindo só no resultado prático da ação. O resultado das nossas ações, eles não estão resumindo só na atividade prática de você movimentar, mas o resultado, o fruto, que é um resultado já pronto, ele também é um fato, um sentimento poderoso para mostrar algo concreto, mostrar um fim. Eu estou querendo dizer tudo isso, irmãos, porque é importante nós tratarmos o sentimento, porque o sentimento, ele tem um poder, e ele é poderoso, e ele tem a capacidade de nos levarmos às ações. E quando o sentimento ele já vem, quando o sentimento ele já foi criado, ele mesmo, ele já é a própria ação. Nós vamos entender que nós somos movidos, as nossas ações, elas são movidas pelos sentimentos. Então, por isso que é importante muito nós cuidarmos dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são a raiz de tudo. Ele é o fruto de tudo, aonde nascem todas as ações. Pois as emoções, elas mexem com as nossas ações. Eu vou repetir de propósito. As nossas emoções, ela mexe com as nossas ações. Por isso é extremamente importante nós estarmos lidando com isso daí. Nós não temos muito
controle sobre as consequências das nossas vidas, mas nós temos controle com as nossas ações, com os sentimentos das nossas vidas. Nós não temos o controle da consequência, mas nós temos o controle da origem dos nossos atos. É como a venda. Eu que sou vendedor, meu trabalho, além de exercer a liderança nessa igreja, também eu tenho um trabalho de vendas, muitas vezes, denominado com outros nomes mais bonitos, mas é vender. E essa origem de vendas, ela é muito interessante, porque a venda, ela não permite que você crie um resultado sem ter uma boa origem. Com raras exceções, com coisas fora do normal, algum momento pode acontecer, mas o resultado da venda, ela é uma consequência de várias ações que você faz antes. Assim como tudo na vida, assim como vários outros trabalhos. Mas você não tem o poder de controlar quanto você vai vender, mas você tem o poder de controlar quantos clientes você vai prospectar. Você não tem o poder de controlar qual vai ser o número de vendas que você vai ter, mas você tem o poder de controlar suas ações que vão gerar boas consequências de resultado. É o famoso funil que eles falam, funil de vendas. Quantas pessoas eu tenho que atrair, quantas pessoas eu tenho que falar para entrar na minha loja, para conhecer meu produto, para eu apresentar meu produto, para testar meu produto, para no final comprar. Ou seja, esse mês eu vendi para 10 pessoas, mas lá em cima eu conversei com 100, apresentei por 50, 20 testaram e 2 compraram. Mas se eu quero aumentar a minha quantidade de 2 pessoas que compraram, eu tenho que controlar as minhas ações que geram essas consequências dessas 2 pessoas que começaram eu apresentar e atrair 100 pessoas. Será que se eu quero aumentar isso, eu tenho que agora atrair 200 pessoas, 500 pessoas, para esse número de 2 ser 4, 6? Então, muitas vezes, assim como um esportista, ele não tem controle do seu ato, do seu resultado, da sua consequência. Ele não é capaz de falar, eu vou ser campeão, eu vou ganhar. Embora ele fale muitas vezes motivado, eu vou ser campeão, mas a consequência ele não consegue gravar, mas as origens dos atos ele consegue fazer. Ele consegue treinar, ele consegue se dedicar, ele consegue ver quais foram os últimos ganhadores do campeonato, qual foi o tempo dos últimos campeões daquela prova, como que eles treinaram, como que eu devo treinar, será que eu estou no tempo, será que eu estou conseguindo esse objetivo que o último campeão conseguiu, ou eu não estou conseguindo o tempo, eu tenho que treinar mais, e durante o treino ele descobre que ele está conseguindo ou não, para que quando ele for competir, a consequência do resultado aconteça ou não. É a mesma coisa nas nossas vidas. Nós não temos o controle das consequências que nós teremos, mas nós podemos ter o controle das origens das nossas ações. E muitas delas, dessas origens, elas vêm no torno do sentimento. Importantíssimo nós controlarmos e nós conhecermos e nós sabermos o nosso sentimento. Muitas vezes isso é denominado pela sociedade, pelos estudos e pela ciência, psiquiatria, o PNL, como a neurociência, que explica muito bem através de estudos científicos você se autoconhecer, mas a Bíblia ela fala de algo a mais. A Bíblia ela fala que você é capaz de você gerar os seus sentimentos. O que na Bíblia diz sobre isso, e é nessa luz que eu quero que nós olhamos, porque isso é extremamente importante. O sentimento, ele projeta uma ação. Foi isso que projetou Eva. Quando o inimigo, quando a serpente sagaz, esperta, ele vê que Eva poderia estar tentada a comer a fruta, ele projeta Eva. Ele diz para Eva: não é bem assim, porque quando você comer do fruto, você será como Deus. Você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. E Eva ela começa a projetar esse sentimento, ser como Deus. Ele não fala do sabor da fruta, ele não fala que a fruta é doce, ele não fala do fato em si, mas ele projeta um sentimento na Eva, e ela se projeta como Deus, verdade. Cara, será que
nós devemos, de uma forma importante, atuarmos no nosso sentimento e nas nossas emoções, e nós entendermos o que são os sentimentos. Assim como, por exemplo, o sentimento do amor, que é um dos primeiros descritos no livro de Gálatas. Um dos primeiros frutos do Espírito é o amor. Esse sentimento é encorajado pelo apóstolo Paulo de ser o primeiro fruto do Espírito. Você entender primeiro o que significa o amor. O amor é diferente da paixão. O amor à luz da Bíblia, o que Deus diz que é amor. Porque se você quer entender o amor, é entender o próprio Deus. Entender que tudo que nós nos relacionamos e que tudo que nós amamos passa por Deus, porque o próprio Deus é amor. E se tudo que nós nos relacionamos e que nós dizemos o que amamos, ele não passa por Deus, ele se torna uma paixão. A gente erra o sentimento e a gente erra o fato, a gente erra a obra final, a gente erra o resultado, a gente erra o fruto. Se todo o amor que nós dizemos que nós temos, ele não passa pela pessoa de Jesus Cristo, nós erramos completamente. Se o amor de pai para filho, o amor de marido por esposa, o amor da esposa pelo marido, o amor do avô pelo neto, o amor do neto pelo avô, o amor do irmão pelo irmão, ele não passa por Deus, nós erramos o alvo, nós erramos o fruto, nós erramos o resultado, se torna uma paixão, Márcio. Porque a necessidade do ser humano é se conectar. A necessidade do ser humano é se conectar, porque o ser humano ele nasceu conectado com Deus, ele nasceu dependente da glória de Deus, porque o ser humano ele nasceu exclusivamente para viver da glória de Deus. O ser humano ele é movido pela glória de Deus, e ele é criado justamente para isso, para dar glórias a Deus. Esse é o propósito do ser humano, que ele é desconectado pelo pecado, e ele é possível se reconectar através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. E tudo que não passa por Deus se torna paixão, porque o ser humano ele tem a necessidade de se reconectar. E se ele não se reconecta em Deus, ele vai querer se reconectar em algo. E aí ele projeta esse amor através da paixão em algo. Ele entrega tudo isso para um filho, ele entrega tudo isso para uma esposa, ele entrega tudo isso para um pai, para um trabalho, para alguma algo, e ele começa a se tornar idólatra. Um fruto errado, uma obra errada, porque não está passando pelo fruto do amor, está passando pelo fruto da paixão. E aí por isso é obras da carne, o resultado da obra errada. O resultado se torna idolatria. E por isso nós clamamos a Deus: poxa Deus, eu queria algo, e você não tem, porque Deus, na misericórdia dele, ele não quer que você seja um idólatra. E aí nós clamamos de novo, ou seja, nós reclamamos. Nós reclamamos a Deus: Deus, mas eu quero isso, eu quero. E Deus, na sua misericórdia, ele fala: mas isso é uma paixão, isso é uma idolatria, eu não quero que você seja assim. Por isso nós temos que ter cuidado de entender os sentimentos e as emoções, para nós acertarmos as obras, para nós acertarmos os resultados. E isso começa a explicar um pouco os nossos sentimentos. Por que aconteceu isso comigo? Por que acontece isso comigo? E por que vai acontecer isso comigo? Eu consigo dar nome aos meus sentimentos da forma correta e produzir os frutos corretos. Por isso, irmãos, é muito importante nós entendermos os sentimentos. É muito importante isso. Nós devemos atuar nos sentimentos, porque os sentimentos é que geram as nossas ações. No livro de Romanos, capítulo 12, marcando o livro de Gálatas, ele fala como que nós podemos fazer isso. No livro de Romanos, capítulo 12. Olha só que legal. Ele diz assim no livro de Romanos, capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse versículo tão emblemático na nossa mente, essa passagem que a gente ouve tanto, muitas vezes a gente não entende a importância dela, mas a questão é que nós podemos
devemos controlar os nossos sentimentos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Você deve controlar os seus sentimentos. Primeiramente ele fala: rogo, eu imploro que pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício. Ou seja, é um sacrifício. Você vai ter que fazer não o que você quer, você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes não é o que eu quero, não é o que minha carne está inclinando, mas primeiro ele fala, é através de sacrifício. Não é o que você quer, mas você controlar o seu sentimento e você controlar as suas emoções. Ele passa pelo sacrifício de não fazer o que você quer, mas fazer o que tem que ser feito. Quem faz o que quer é criança, mas o que faz o que tem que ser feito é o adulto. Muitas vezes, eu volto a dizer, a gente tem essa tentação de falar: poxa, mas que líder, mas que mensagem dura, está me chamando de criança. Mas a própria Bíblia que diz isso. A própria Bíblia, ela narra que nós não devemos ser crianças. No livro de Hebreus, capítulo 5. No livro de Hebreus, capítulo 5, ele fala dessa necessidade de nós não fazermos o que nós queremos, mas nós fazemos o que tem que ser feito. E a própria Bíblia, ela faz essas distinções de pessoas, ainda adultos, mas que são crianças. No livro de Hebreus capítulo 5, no versículo 13, olha só o que diz: ora, todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aquele que se alimenta do leite, ou seja, aquele que não tem alimento sólido, aquele que não tem um relacionamento com Deus, aquele que não busca entender o que Deus quer para a vida, aquele que não sabe entender os sentimentos, aquele que não busca na Bíblia entender, por exemplo, o que Deus fala sobre mansidão, que a Bíblia fala sobre mansidão, que é o fruto do Espírito, aquele que não busca entender o que a Bíblia diz sobre amor, aonde a Bíblia está repleta sobre ensinamentos, o que é amor. E muitas vezes nós estamos perdidos no entendimento. O que de fato é o amor cristão? O que representa amar de uma forma justa? Assim como ele diz, pela palavra da justiça. Aquele que não busca entender o que é paz aos olhos da palavra de Deus. Não a paz que os homens dão, mas a paz que Deus dá. A paz de Deus que excede todo entendimento. Aquele que busca não entender isso é uma criança e vive levada por todo vento de doutrina e toda onda repelida pelo mar, porque se torna refém dos seus sentimentos. Não conhece os seus sentimentos, não conhece o que significa, o que move ele, e portanto não tem controle das suas ações. E muitas vezes o descontrole das ações, o descontrole das decisões, pelo simples fato de não conhecer os sentimentos. É mais do que você autoconhecer, é mais do que uma psiquiatria, é muito mais do que uma psicologia, mas é você entender o que significa os sentimentos criados pelo Espírito, criado pelo próprio Deus. O amor de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus. Você conhece a paz? O que significa o amor? E você conhece o significado da alegria de Deus? É o que ele está querendo dizer. Você pode se tornar uma criança se você não sabe o significado disso. E ele continua no versículo 14: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como que você vai ter o controle das suas ações? E você consegue discernir o que você está pensando, o que você está sentindo, se é bom ou se é errado. E você controla se você não tem as suas faculdades praticadas, exercitadas pelo alimento sólido, pela memorização de versículos. É que às vezes a gente tem que ser franco com nós mesmos. A Bíblia diz: eu não quero. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos ser francos com nós mesmos, para nós dizermos muitas vezes: Deus, eu não quero, me ajuda na minha Bíblia.
Eu não quero, mas o Senhor fala aquilo que eu tenho que ler. Mas o alimento sólido é a palavra de Deus. Eu não tenho esse relacionamento com o Senhor. Eu não tenho essa busca de entender o que o Senhor quer dizer. Eu não tenho essa vontade. Aliás, eu não faço isso. Como que eu vou controlar as minhas ações? Como que eu vou controlar as minhas decisões? Como que eu vou ter as minhas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal? Se eu não tenho alimento sólido. E é disso, irmãos, é um sacrifício. Você cultuar a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais os vossos corpos por sacrifício, ou seja, vivo, não é o que eu quero, mas o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que entender o que Deus, o que isso acontece em mim, por que eu penso isso, como que eu posso discernir e fugir disso e entender isso. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você quer cultuar a Deus? É você dia a dia, você controlar os seus sentimentos através da palavra de Deus. Não fazendo o que você quer, mas fazendo o que tem que ser feito. O adulto, ele faz o que tem que ser feito. Ele lê a Bíblia, ele se dedica, ele se disciplina e ele busca aprender e tem alegria nisso. Ele cultua a Deus através disso. É o próprio culto de um cristão adulto. É um sacrifício de ele não querer, mas entender a necessidade de fazer. Porque quem não quer é a sua carne. Quem não quer é o você carnal. O seu espírito, que é você em si, não tem culpa. O que tem culpa é a sua carne que não quer. Mas o ser humano, aliás, o cristão adulto, ele controla. Não, espírito, nós vamos vencer a carne pelo sacrifício. É um culto racional. É você saber diferenciar. Você saber o que acontece aqui. Não, isso aqui é raiva. Isso aqui é amor. Eu dei a oportunidade para isso acontecer porque eu passei por isso. E eu começo agora, através da minha sabedoria, controlar as minhas ações. Você passa, o culto é você passa a controlar as ações quando você decide controlar as suas emoções. Você cultua a Deus quando você passa a controlar as suas ações, quando você decide controlar as suas emoções. É extremamente importante, nós sabemos que é importante a gente controlar as nossas ações. Nós decidimos quais emoções nós vamos ter. Nós somos capazes espiritualmente e não carnalmente, mas espiritualmente nós somos capazes de decidir o que nós vamos sentir. Espiritualmente você é capaz. Amém, irmãos? Está tudo bem? Então vocês são capazes. Nós espiritualmente somos capazes de decidir o que nós vamos sentir. Até porque no livro de Gálatas, capítulo 5, ele crava, ele decreta. Não é só um sentimento. Aliás, no livro de Romanos, não é só um sentimento, é um culto racional. É através da mente. Não é através só de você injetar bombas de sentimentos, bombas de emoções. É o seu culto racional, é através da sua mente, é através do que você pensa. Não é através de só dar emoção, atmosfera de emoção, atmosfera de adoração. E aí quando você está na vida, você procura, mas cadê aquela atmosfera que eu não estou mais? E por isso é muito mais importante você ter o seu culto racional. Você buscar a palavra de Deus para que as suas ações, o seu fruto do Espírito seja controlado. Você possa gerar as suas ações. É muito mais do que as emoções. E muitas vezes a gente vê muita emoção. Nós aprendemos a ser sentimental. Nós muitas vezes investimos no sentimento. Muitas vezes a classe cristã, ela investe em sentimento. Como você ser sentimental, mas muitas vezes pouco racional. E é importante nós entendermos que
você cultua a Deus quando você passa a controlar as suas ações, quando você decide controlar as suas emoções. Porque no livro de Gálatas, ele diz que na sua carne você não consegue, mas no Espírito você consegue controlar as suas emoções. Por quê? Ele diz no versículo 22: mas o fruto do Espírito, o fruto é do Espírito. Irmãos, saiba que o fruto não é seu. Você não tem paz, você não tem alegria, e você não tem capacidade de amar. Você é incapaz de amar. Você é incapaz de ser alegre. E nós somos incapazes de termos paz. Mas o fruto é do Espírito. O Espírito é capaz. Ele é capaz. E nós não podemos negar, porque é a promessa do Espírito, o Espírito do próprio Deus. Eles que são um, o Pai, o Filho e o Espírito. É o próprio Deus, Sassá, que garante que o Espírito é capaz de amar. O Espírito é capaz de ter paz. Muitas vezes, irmãos, nós não temos paz porque nós não estamos no Espírito. Nós não amamos porque nós estamos na paixão, nós estamos na carne. Nós não temos alegria porque nós não estamos no Espírito. E através do sacrifício de você decidir estar no Espírito, através da Bíblia, da Palavra de Deus, para você discernir e você entender, agora sim você consegue alimentar o Espírito, aonde a Bíblia diz: encher-vos do Espírito Santo. Enche o Espírito Santo. Você enche, e o Espírito é capaz de ser alegre. O Espírito é capaz de te dar paz. O Espírito é capaz de te dar alegria. O problema é que nós não enchemos o Espírito Santo. O problema é que nós não enchemos e nós não alimentamos o nosso Espírito para que ele possa vencer a nossa carne. E muitas vezes nós estamos na obra da carne. Nós estamos na obra da tristeza. Nós estamos na obra da idolatria. Nós estamos na obra da paixão. E quando nós precisamos estarmos no fruto do Espírito, através de você encher o Espírito, através, assim como a própria Bíblia diz, de como você enche o Espírito, habite ricamente a palavra de Deus em você. Onde o próprio apóstolo Paulo, ele define, e ele te mostra, e ele te ensina, através das Escrituras, como você enche o Espírito. Habite ricamente, ou seja, enche-se da palavra de Deus. Você quer amar direito? Você quer ter paz? Você quer ter alegria? Você quer ser uma pessoa mansa, longânimo, ou seja, que demora para se irar, uma pessoa benigna que só fala coisas boas? Leia a Bíblia. Tenha momentos de leituras bíblicas, tenha momentos de meditações, tenha momentos de aconselhamento com pessoas sábias, tenha momento de oração, tenha momento de memorização da palavra de Deus, que você vai aprender a amar, você vai aprender a ter paz, você vai aprender a ter alegria, porque isso já é a própria definição das nossas vidas. Nós não somos conhecidos muitas vezes como uma pessoa que é de paz. Nós não somos conhecidos. Por que nós não somos conhecidos como uma pessoa que ama? Porque nós não somos conhecidos como uma igreja alegre. Porque nós não somos conhecidos como uma igreja que tenha paz. Sendo que pelo Espírito é capaz. Nós estamos decretando que nós não somos uma igreja espiritual. Se nós não temos paz, se nós temos irmãos que não têm paz, se nós temos irmãos que não são alegres, se nós não sabemos amar, se nós não sabemos ter paz, nós estamos realmente decretando toda vez que eu não tenho paz, que nós temos irmãos que não têm alegria, nós temos irmãos que reclamam, que clamam e reclamam novamente, nós estamos dizendo, nós não somos uma igreja espiritual.
espiritual. Nós precisamos tratar isso, porque uma igreja, ela tem que ser espiritual, e só se trata isso através da Bíblia. Não tem como uma igreja ser espiritual sem passar na leitura bíblica, sem passar no entendimento das Escrituras. Não tem outro caminho de pão. Não existe como uma igreja ter paz, amor e alegria, que são frutos do Espírito, você não tem a Bíblia. Não tem como, não tem mágica, não tem outro caminho. Qualquer outro caminho é mentira, porque a verdade é a palavra de Deus, e por isso a palavra é fruto, é o próprio resultado. É fruto, já aconteceu, já nasceu. A alegria, o amor, a paz, ela já nasce, ela já é o resultado. Ela não é a origem, mas ela é o fruto do resultado de você ter lido a Bíblia, você ter alimentado o Espírito dá o fruto. Sabe por que muitas vezes a gente não tem paz? Sabe por que muitas vezes a gente tem alegria? Porque a gente não emerge, a gente não entra na palavra de Deus, a gente não alimenta o fruto, a gente não alimenta o Espírito que dá o fruto. O Espírito, a árvore está sem água, a árvore está sequinha, não está produzindo o fruto da paz, o fruto da alegria. Por isso que a gente precisa dar nome para as coisas. Eu estou sem paz, eu não consigo, eu não tenho alegria, eu não tenho amor, eu amo, mas a gente não ama, a gente tem paixão, mas eu não consigo ter paz. É porque você não conhece a paz de Deus. Eu não consigo ter alegria. Logo nós estamos querendo dizer, nós não temos a Bíblia. Por isso, irmão, é isso mesmo. Muito, bastante. Meia de manhã já desci. Eu vou ter um outro estilo de buscar informações da Bíblia. Eu vou ter um outro estilo de eu entender. Eu vou pegar um dicionário, eu vou conversar com o irmão, eu vou meditar, eu vou orar, mas eu vou ser um ser espiritual. Para nós sermos um ser espiritual, passa pela